Olá, pessoal. É, Nós estamos aqui hoje, né, para termos uma conversa sobre o Prêmio Nobel, né, de Física do ano de 2020, né, um assunto que vem sendo discutido já há muitos anos, né, como nós vamos ver aqui, e que esse ano, né, rende o Prêmio Nobel de Física. Apesar de muito controverso, o tema dos buracos negros já vem sendo discutido, principalmente pela teoria do Einstein, né, Albert Einstein. No entanto, não se tinham muitas informações práticas ainda sobre essa estrutura. Né? Havia muitas informações teóricas, o próprio Stephen Hawking, né, falecido recentemente, fez muita matemática, né, desenvolveu muita matemática explicando os buracos negros, mas até então nada de tão prático, né? E aí, né, em 2020, nós recebemos, né, a notícia de que o Prêmio Nobel ele era ofertado, ele estava sendo entregue a partir de estudos acerca de buracos negros. E aí nós vamos conversar um pouco sobre essa evolução do pensamento e o que se conseguiu, o que se tem sobre buracos negros hoje. Né? Então, tá aí a notícia, isso é um dos sites que reportou a notícia, tá? Falou-se de singularidade, né? Apesar de nós já termos já algum conhecimento, ainda existe muito mistério em torno do buraco negro. Muitas obras foram escritas no cinema, tá? Sobre essa entidade física, esse elemento físico, tá? E à medida que nós estamos evoluindo, a tecnologia vem evoluindo, nós vamos compreendendo um pouco mais sobre essa estrutura. E de repente, questões como foram discutidas, por exemplo, no filme Interestelar, tá? Ou mesmo nos Vingadores, né, quando fala lá da figura do Thanos que consegue viajar aí, por outras dimensões, né? De repente algumas coisas dessas sejam verificadas realmente ou não, de repente sejam negadas, mas que a estrutura matemática corrobora sim para algumas dessas questões, sim, isso é verdadeiro, tá? E a grande questão acerca do buraco negro é que chega um ponto onde a física não funciona mais, né? A teoria física não funciona mais, então esse é um dos grandes mistérios, tá? Então, os cientistas vêm estudando essa entidade, né? E agora, em 2020, como você pode ver aí na reportagem, o Prêmio Nobel foi entregue, né, foi concedido com base nos estudos sobre o buraco negro. Essa é a primeira imagem de um buraco negro que foi feita em abril de 2010, tá? E aí são os três cientistas, nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre eles ainda nesse vídeo, tá? Então, no centro da nossa galáxia foi descoberto um objeto compacto supermassivo, né, pela Andrea Ghez e pelo Reinhard Genzel, tá? E o Roger Penrose ele já é conhecido no meio científico por tratar das questões matemáticas por trás do buraco negro, né? E aí ele faz uma expansão da teoria da relatividade do Einstein, né, acerca desta entidade tão misteriosa. Para a gente entender um pouco do que é um buraco negro, claro que aqui a gente não vai desenvolver a matemática desenvolvida pelo Roger Penrose, tá? E nem mesmo sobre a relatividade. A gente vai mencionar o conceito teórico, e esse conceito teórico ele começa justamente com a definição de gravidade. E a gravidade ela começa a ser estudada por Newton. Até a época do Newton havia um grande questionamento que era por que os corpos giram, né?
em torno do Sol, por que que as coisas caem. Havia inclusive uma recompensa na época para quem respondesse essas perguntas, tá? E um dos fatores curiosos é que o Newton respondeu essa pergunta, mas só depois descobriram que ele tinha respondido a pergunta de por que as coisas caem. Mas isso é uma história que envolve o Edmund Halley, isso é uma outra questão, né? O Halley do cometa. O fato é que existe a história apócrifa da macieira, né? Que o Newton estaria embaixo da macieira, a maçã caiu e aí vem a história da gravidade. Só que isso é um conjunto de pensamentos, um conjunto de questionamentos, né, que são recorrentes na vida de Newton e na vida de outros cientistas, mas que ele realmente pensa e desenvolve matematicamente um conceito sobre a questão da gravidade, tá? E aí, claro, como eu disse, tem toda uma trajetória histórica na vida do Newton para isso, tem todo um fundamento, vem os estudos da obra de Galileu, do próprio Hans Kepler, é tanto que o Newton utiliza uma frase que ficou muito conhecida, é que se conseguir enxergar mais longe é porque estive apoiado sobre ombros de gigantes, e aí ele se refere a Galileu e a Kepler, né, e a outros que vieram antes dele. E alguns contam aí, partindo para a vida privada de Newton, que isso seria uma intriga com Robert Hooke, né? Mas é outra questão também. A vida de Newton é cheia de detalhes, né? Pela figura que ele era, extremamente introvertido, dificuldade de comunicação, enfim, né? Por algumas concepções modernas, ele seria até alguém com Asperger, né? Uma espécie de autismo mais brando, mas, enfim, como eu disse, isso é uma outra questão. O fato é que o Newton, ele começa a estudar a atração e um dos grandes feitos dele é ligar a matemática, a física terrestre à física celeste. Quando ele diz que o mesmo fato que faz com que uma maçã caia explica o mesmo fenômeno que explica o fato de uma maçã cair, explica o fato de os planetas girarem em torno do Sol. Tá? E aí existe uma tendência dos corpos se atraírem, e essa tendência é chamada de gravitação. Tá? Então a Terra atrai as maçãs e a Lua, assim como cada corpo do universo atrai todos os demais. Então você que está assistindo esse vídeo nesse momento, você está sendo atraído e está atraindo gravitacionalmente alguém ou alguma coisa. Só que essa força é tão pequena que você não percebe, tá? Mas quando a gente fala de corpos supermassivos, como o Sol, a Lua, os planetas, um buraco negro, eu tenho aí uma força de atração significativa. E aí o Newton explica matematicamente, através de uma força que qualquer aluno que concluiu o ensino médio já viu essa relação, né, de que existe uma força gravitacional que depende da massa dos corpos e da distância entre eles. Aí perceba um detalhe que vai ser interessante depois de nós observarmos. Quanto mais perto esses corpos estão, quanto menor é o valor de D, maior é o valor de F. Né? O Newton consegue explicar matematicamente uma entidade chamada de gravidade, mas ele não consegue exatamente dizer o porquê que isso acontece. Tá? Houveram até algumas falhas, questionamentos na teoria do Newton que só vão ser resolvidas pelo alemão Albert Einstein. Tá? Então, o Newton diz que a gravidade é o resultado da ação da força entre massas, é uma força de ação à distância. Né? Só que entra aí toda uma concepção matemática, tá? Para explicar esse problema. A matemática que o Newton conseguiu descobrir até a época não conseguia explicar uma concepção mais diferenciada de por que a gravidade existe, tá? E essa concepção sobre o porquê, como a gravidade funciona, o que faz ela acontecer, vem com Einstein, né? E aí, eu sempre gosto de fazer uma ressalva que é a seguinte: a teoria do Einstein, alguns dizem, não, ela veio porque o Newton estava errado
e ela veio corrigir. Não é bem assim que a coisa funciona. Se a gente for entender a física como sendo um edifício, um grande edifício, né? O que o Einstein faz é colocar mais um andar nesse edifício para que a humanidade veja mais longe. Então, a teoria do Newton funciona muito bem para o nosso mundo clássico de baixas velocidades. Só que quando a coisa começa a ficar mais rápida, a física do Newton já não responde mais. Então, a relatividade é muito ligada às coisas, vamos dizer assim, muito grandes, altas velocidades, grandes massas. Tá? Então, quando a velocidade ela começa a chegar a 70, 80% da velocidade da luz, a física do Newton já não responde mais com tanta precisão. E aí entra o Einstein com a teoria da relatividade para fazer uma correção. Falando de forma muito simplista, já que o objetivo aqui não é nos aprofundarmos em teoria da relatividade, nem mesmo em mecânica newtoniana, numa linguagem muito simplista é isso. O que o Einstein faz é colocar mais um andar no grande edifício das ciências físicas. Tá? E ele diz que a gravidade é o resultado de uma curvatura no espaço-tempo. E aí, para a gente entender essa curvatura no espaço-tempo, nós vamos entender o seguinte: o espaço-tempo é um tecido, vamos colocar dessa forma. Isso matematicamente funciona, pode ter certeza. E esse tecido, né, quando alguma coisa é colocada, observe que ela curva o espaço-tempo. Então as coisas são puxadas para ela. Tá? Então existe uma atração. Ok? Quando eu coloco algo mais massivo, veja que o buraco é maior, a curvatura é maior. E aí, quando eu coloco várias coisas, elas começam a ser atraídas com velocidades diferentes, dadas distâncias diferentes. Tá? Então, perceba que o experimento é repetido aí. Aí, abaixo do vídeo, eu vou deixar o link para você ver isso com detalhes. Tá? E como há atrito, observe que há uma trajetória aí, tá? E essa trajetória vai se aproximando. No universo a coisa é um pouco diferente, é tanto que a Terra não colide com o Sol, nem a Lua com a Terra, tá? E quando eu mudo de local, eu tenho órbitas aí, tá certo? Então veja, entenda aí, o universo como sendo um tecido espaço-tempo, tá? E quando eu tenho um objeto aqui, essa curvatura, né? Você viu que esse lençol ele estava plano e ele ficou curvo. E é isso que atrai as coisas, tá? Essa curvatura no espaço-tempo. E esse espaço-tempo, quando esse objeto tem uma massa muito grande, ele fica muito curvo. E isso vai gerar o que a gente chama de buraco negro, tá? Então, o que é o buraco negro? O buraco negro ele é uma região do espaço onde eu tenho uma massa muito grande que deforma o espaço-tempo de tal forma, tá, que tudo que vem passando por aqui é atraído para esse buraco. Por que ele é negro? Porque ele não emite luz, pelo menos não luz visível. Né? Tem aqui o que se chama de jatos relativísticos, e ele emite radiação, que o Stephen Hawking descobriu, chamada de radiação Hawking, mas em termos de luz visível, essa luz é atraída, por isso que é buraco negro. Tá? E aí, nesse buraco negro, tem um setor B, que é chamado de disco de acreção, tá? Essa região aqui. A ergosfera é a região mais próxima, e D é o que nós chamamos de horizonte de eventos. Uma vez que um objeto chega no horizonte de eventos, ele não tem mais como escapar, ele é sugado, tá? E vai lá para dentro. O que acontece lá dentro? Ninguém sabe. Esse é um dos grandes mistérios. Tá? Não se sabe exatamente o que acontece lá dentro. E aí existem uma série de teorias que matematicamente são funcionais, como, por exemplo, a teoria que se chama popularmente de buracos de minhoca, onde, em tese,
algo que é puxado por aqui sai em outro local do espaço. Esse é um efeito que é utilizado no filme Interestelar, essas dobras, tá? Mas, assim, por enquanto, matematicamente é viável, na prática é outra história, né? E aqui nessa parte, já que já é dentro dessa curvatura, eu tenho a singularidade. Então, isso aqui, essa matemática da singularidade, o Roger Penrose, né, ele escreve sobre ela e trabalha em cima dela. Mas aí, o fato é que o próprio Einstein não acreditava muito no buraco negro, tá? Não acreditava que uma entidade dessa pudesse existir no universo. E aí a ciência moderna descobre que sim, que tanto é possível que ela existe, que essa, então assim tem muita coisa que ainda está na dúvida. Por exemplo, os buracos de minhoca, eles são reais, ninguém sabe. Pode até ser que sejam, né? Que de repente um dia a tecnologia consiga mostrar que entra-se por um local e sai-se em outro local que de repente seja até previsível matematicamente, tá? E essa previsão ela ocorra de fato, tá? No entanto, por enquanto não se sabe. Esse é um dos mistérios. Então, o que acontece? Primeiro, o que é um buraco negro? Né? Vamos começar por aí. Como é que essa massa ela é gerada? Por que ela é gerada? Então é o seguinte, o buraco negro é um corpo celeste que tem concentração de massa muito grande. No final das contas, é uma estrela que morreu. Tá? Tudo começa quando uma estrela, cerca de 20 vezes a massa do nosso Sol, queima todo o seu combustível. Primeira coisa, o que é uma estrela? É uma nuvem de gás pegando fogo, chamas. Né? Em geral, hidrogênio, hélio e carbono. Eles estão em chama o tempo todo, estão queimando esse gás. Só que um dia esse gás vai parar de queimar, assim como o nosso Sol. Só que o nosso Sol não tem massa suficiente para virar um buraco negro. Então, o que acontece? Ele para de queimar, ele colapsa, ele implode, vamos colocar dessa forma, e vira uma massa de alta concentração. Tá? A densidade aumenta de forma significativa. Então, você tem uma massa muito grande concentrada num volume muito pequeno. Guardadas as devidas proporções, claro, vamos pensar numa velha pergunta que fazem: qual é a diferença entre 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro? A gente tem o volume, por conseguinte, a densidade. 1 quilo de ferro é bem mais concentrado que 1 quilo de algodão. O volume do algodão é muito maior. Você pode compactar o algodão para ficar esse 1 quilo do tamanho de 1 quilo de ferro, de repente consiga, tá? Então o buraco negro faz isso, ele pega toda aquela massa que queimou, né? Há ali processos de fusão e processos de fissão nuclear, tá? E eu vou tendo formação de substâncias, eu vou tendo aumento de densidade. E a gente viu lá pela teoria do Newton, né, que a força gravitacional depende da massa, mas que na do Einstein essa massa gera uma dobra do espaço-tempo. Tá? Então, quando eu tenho esse corpo celeste que vem da morte de uma estrela, tá? Ele fica muito denso num espaço muito pequeno, isso gera um campo gravitacional tão forte que nada, nem mesmo a luz consegue escapar. Certo? E aí, quando eles não têm mais o que queimar, a estrela não consegue gerar pressão suficiente para compensar o peso das camadas externas. Tá? Então, assim, a base, comparando aqui com o prédio, não suporta, então ela implode. Certo? E em seguida tem uma grande explosão chamada de supernova, que foi até aí visualizada, a maior supernova de todos os tempos. Capturou-se a explosão aqui na Terra por alguns astrônomos, né? E o que é essa supernova? É a morte, é o momento final, é o último suspiro da estrela, né? E aí depois da supernova, depois dessa explosão, depois que ela não consegue suportar a própria camada, né? Ela se concentra num espaço muito pequeno e aí surge o que nós chamamos de singularidade. Tá? A singularidade, como você pode ver, seria aqui seria o espaço-tempo, e aí eu tenho uma massa altamente concentrada. Tá? Aí veja o que a ciência diz, né?
uma massa menor que a cabeça de um alfinete, cabeça de uma agulha, né, um ponto de concentração de extrema densidade, forma um buraco negro. E esse ponto aqui é a singularidade, um evento singular, um evento diferente no universo, não é uma regra geral. Nem toda estrela vira um buraco negro. Tá? O Sol, por exemplo, não viraria um buraco negro por causa da massa dele, que é muito pequena. Então a gente tem algo em torno de 20 massas solares para ter um buraco negro. Certo? Então essa singularidade é o que se chama, é o que chama-se assim, normalmente de coração do buraco negro. É essa causa de ocorrência, essa massa excessiva. Então há a distorção do espaço-tempo, como você viu na questão do vídeo lá. Eu coloco um peso, o espaço-tempo se distorce. E mais uma vez, isso previsto matematicamente pela teoria do Einstein, tá? E o tempo fica parado e o espaço desaparece. E aí é uma concepção muito curiosa, né? Porque é complicado para o ser humano conceber a questão do tempo parado. Né? O fato é que a teoria da relatividade prevê que quanto mais você se aproxima da luz, da velocidade da luz, mais lento o tempo vai passando, vamos colocar dessa forma, tá? Mais lento o tempo vai passando. Em outro momento, de repente, a gente pode conversar um pouco sobre a teoria da relatividade, mas a teoria geral da relatividade, né, ela é mais simples. Qualquer aluno que conheça sobre o movimento uniforme pode discorrer matematicamente sobre a teoria da relatividade geral, não é algo proibitivo. Mas quando a gente vai falar de relatividade restrita, onde a gente coloca o efeito da gravidade, matematicamente se torna algo um pouco mais complexo de tratar. Né? Mas vamos lá. Essa força gravitacional atrai tudo, né? Mas não devolve a luz, então a gente não consegue enxergar. E o que se chama de corpo negro aqui perfeito é que ele não consegue, qualquer corpo, ele absorve e reflete uma parte da luz. Aqui eu não tenho emissão de luz, eu tenho uma radiação aqui, chamada radiação Hawking, que ela não é visível, é meio complicado para detectar, tá? Mas emite alguma coisa, tá? Mas que não é visível, tá? E aí, dessa forma, qualquer coisa que passe nesse horizonte de eventos aqui, ele é puxado para dentro, certo? E aqui, no meio, nessa região que nós chamamos já aqui de singularidade, né? A partir daí, começo a ter distorção do espaço-tempo e daqui para baixo, literalmente, ninguém nunca voltou para contar a história, nem nada, tá? E aí, como é que ele é visto, né? Então, ele é visto pelo que acontece à volta, certo? Então, é assim que ele é captado. Então, pelos efeitos que ele causa no movimento dos corpos à volta. Perceba naquele vídeo lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para depois você conseguir assistir com calma e detalhadamente, observando o experimento que o professor lá faz, né? Você vai ver quanto maior o buraco, maior a massa do objeto que ele coloca ali no meio, mais rápido as coisas são atraídas. Né? E aí tem toda uma mecânica, e até newtoniana mesmo, não precisa nem ser relativística, para explicar por que, que o nosso planeta Terra não colapsa com o Sol e não foi em direção ainda. Tem algumas explicações, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Tá? O fato é que, no caso do buraco negro, essa gravidade é tão grande que realmente puxa. Tá? Então, os objetos são forçados a girar, vão girando e vão se aproximando, a matéria é absorvida, começa a esquentar e emite radiação. E essa radiação é captada por sensores. Aquela história de energia, quando o objeto é puxado, né, ele começa a ganhar muita velocidade. E quando ele começa a chegar nas zonas próximas do buraco, ele começa a emitir calor, tá? Radiação. Então, é assim que eles são captados. E aí, em termos de descobertas, o que nós temos, né?
A história do buraco negro é essa. E o que, que tem de diferente? Primeiro, a Ghez e o Genzel, né, eles demonstraram claramente, e tem um vídeo, né, do passar dos anos, de como é que isso evolui. Eu vou colocar o link para quem tiver interesse de ver o vídeo, depois ver o vídeo onde ela faz a simulação, tá? Então eles descobriram que tem esse objeto, conseguiram comprovar, tá? Então Andrea Ghez, que ela é norte-americana, e o alemão Reinhard Genzel, eles descobriram que tem um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia, certo? E no caso dela, tem uma situação específica e muito especial que, assim, ela deu uma entrevista onde ela disse que leva muito a sério a responsabilidade de ser a quarta mulher a ganhar o prêmio Nobel em física, né? E espera poder inspirar outras jovens mulheres. Então, assim, é ainda um departamento ainda muito onde eu tenho prioritariamente homens, né? Isso não quer dizer que as mulheres não tenham capacidade, mas historicamente é um departamento onde existe muito homem, e as mulheres estão começando a tomar conta desse departamento também. E aí o que ela coloca é a quarta, né, a ganhar o Prêmio Nobel de Física, tá? Tiveram outras aí. E o tempo está passando e a cada dia nós temos mais mulheres dentro dos departamentos de física, tá? Se eu for fazer uma comparação, quando eu fiz minha graduação em física, havia uma mulher numa turma de 40 homens, tá? E depois que eu passei a ministrar aulas e ministrei aulas na Universidade Federal por algum tempo, do Ceará, nós tínhamos um cenário bem diferente, que vem mudando com o passar do tempo, e isso é bom, né? Mostra que realmente as mulheres estão tomando de conta de todos os departamentos, tá? Então, dentro da física hoje, a tendência é que apareçam mais mulheres realizando mais feitos pelo aumento do quantitativo delas. E a cientista coloca que para ela isso é muita responsabilidade, porque inspira outras pessoas, outras mulheres, né? Bem, o Roger Penrose, né, do Reino Unido, ele descobriu que os buracos negros eles são uma previsão robusta da teoria da relatividade, tá? Ele desenvolveu essa teoria, ele é matemático e depois físico, tá? Então, mesmo antes de um buraco negro se formar, há determinadas dobras no espaço-tempo, ou seja, aquelas curvaturas a que eu me referi anteriormente, que depois de formadas não podem desaparecer, não importa o que se faça, elas vão evoluir para um buraco negro, ou seja, ele mostra todo um caminho de evolução. E aí o interessante é que a teoria dele é totalmente geométrica, tá? A, a geometria ela tem uma grande evolução depois da teoria da relatividade. Tá? O próprio Einstein e alguns outros matemáticos ajudaram a desenvolver uma álgebra, uma geometria totalmente nova, né? E o Roger Penrose, como matemático, ele pega todo esse trabalho e desenvolve. Grandes descobertas teóricas, ela vem em alguns casos dos matemáticos. O próprio Stephen Hawking, inicialmente matemático, tá? Embora a teoria da relatividade geral remonte a 1916, então eu tenho a teoria da relatividade restrita, né? Eu fiz uma pequena confusão aí atrás. A geral, tá? Ela remonta a 1916 e a restrita a 1905, tá? Até a década de 50 o assunto não era muito abordado. Até o próprio Einstein pensava que buracos negros não seriam possíveis, tá? Pelas suas características estranhas, né? Então, assim, matematicamente é muito viável. Os buracos de minhoca são viáveis e outras questões absurdas inicialmente são viáveis. Mas, né, o tempo está mostrando que algumas ideias elas são sim verdadeiras como o buraco negro, tá? Então, dentro dessas descobertas, né, isso é só um pequeno apanhado e muito rápido, só para você ter uma noção, né, do que a física vem descobrindo, o que a física vem falando. Então, a questão dos buracos negros, né,
começaram a render prêmio Nobel e tem muito que se discutir ainda sobre essa entidade tão curiosa, como, por exemplo, o que acontece lá dentro, né? É um dos grandes mistérios hoje. Então, essa era a nossa conversa hoje, né? Até o nosso próximo encontro.